Mateus 14:31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Homem de pouca fé. E olha que era Pedro, o discípulo, hein? Jesus estava andando sobre o mar e Pedro pede para ir até ele. E ele autoriza Pedro. E a Bíblia diz que Pedro vai. Mas à medida que ele vai caminhando sobre o mar, eu acho que ele vacilou, né? Deve ter pensado, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, andando sobre as águas, aí as ondas batendo. Deu aquela vacilada e a Bíblia diz que ele começou a afundar. Daí ele pede socorro e Jesus vem, estendendo-lhe a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Também tem aquele episódio da tempestade, que eles estão no barco, todos os discípulos, todo o barco. Aí vem uma tempestade e Jesus está dormindo lá no fundo do barco. Aí vão acordar Jesus e... Mestre, não se te dá que morramos. Acorda aí, mestre. Nós estamos morrendo aqui. Daí ele também repreende: homens de pouca fé, até quando vos sofrerei? Então, não é o primeiro e não é o último episódio em que os discípulos, por causa da sua pouca fé, recebem uma repreensão. Homens de pouca fé, até quando vos sofrerei? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Então perceba, primeiro, que existe uma fé pequena. Pouca fé, uma fé pequena. E eu estou classificando ela como pequena. É uma fé que é insuficiente para resolver um problema, para se obter um milagre. E ainda traz uma repreensão da parte de Deus. Você não está aqui para ter essa fezinha michuruca aí. Como é que eu vou fazer alguma coisa se você não tem fé? Então, enfim, nesses últimos dias nós vamos ver que tem uma fé pequena, tem uma fé média e tem uma fé grande. Essa aqui é a fé pequena. A fé pequena não resolve. É muito pouco. É insuficiente para fazer o milagre. É insuficiente para resolver o problema. A fé tem que ser maior. Tem que ser, no mínimo, média ou grande. Não é que a Bíblia classifica como grande, pequena e média. Não. Eu que estou classificando para você saber que ela pode crescer, pode diminuir, e você pode receber ou não a sua bênção. Se existe, a salvação é eterna. E se a salvação eterna vem acompanhada de bênçãos, eu costumo dizer que é um pacote de bênçãos que acompanha a salvação, então ter uma fé pequena não é muito vantajoso, não. A fé pequena não obtém dádivas, não obtém bênçãos, não obtém milagres. É insuficiente, é pequeno, você precisa de mais. E como fazer para essa fé crescer? Vai ser os vídeos que nós vamos ver da agora para frente. Se a sua fé é pequena, tem gente que está doente, não consegue ser curado. Tem gente que está pedindo por algo ou alguém e não recebe nunca. E a bênção está aí, a bênção está dada. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele disse: está consumado. Né? No caso, por exemplo, da sabedoria, lá no livro dos Provérbios, diz que a sabedoria é uma mesa colocada. Come quem quiser. Então, Deus tem acesso a todas essas coisas. Deus dá acesso a todas essas bênçãos, todas essas dádivas. E você recebe esse acesso pela fé. Né?
Eu me lembro que eu era novo convertido, eu me converti, né? Você estava na igreja. E eu ouvi o povo dar testemunho. Não, porque eu fui, porque eu recebi, porque Deus fez, porque foi um milagre. Eu era novo convertido, eu não acreditava em nada. Eu falei, meu Deus do céu, que bando de gente mentirosa. Né? Porque Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus curou, Deus salvou, Deus libertou, Deus deu. Meu Deus do céu, eu devo ser a última ovelha do pacote, porque tem um monte de gente mentirosa aqui. Só mais tarde, quando eu também comecei a obter os meus milagres, as minhas dádivas, as minhas bênçãos, quando eu comecei a ver ele fazer milagres assim na minha frente, que meu olho regalava, daí que eu comecei a entender do que aquele povo estava falando. A Bíblia é clara, fé não vem de nós, é dom de Deus. Se ele quiser fazer a tua fé crescer, é fácil. Ele começa a fazer milagres, sinais, prodígios na tua frente. O seu queixo até cai. Mas daí a tua fé cresce. Fé não é uma coisa nossa. Fé é um dom de Deus. Sua fé pode crescer e pode diminuir. Sua fé pode ser pequena, média ou grande. Não é uma classificação bíblica. É uma classificação minha. Para que você entenda que se a sua fé é pequena, é insuficiente para receber a bênção. Mas se você fizer ela crescer, a bênção vem. E olha, quanto mais cresce, mais bênção. Quanto mais cresce, maior o tamanho da bênção. Deixa a tua fé crescer.